Bom dia, quero saudá-los com graça e paz da parte do Senhor Jesus. Para finalizar este assunto tão importante a respeito da pureza e da verdade na utilização das palavras, eu retorno ao capítulo 5 do Evangelho de Mateus para destacar o ensinamento que está no verso 37, dando ênfase à afirmação feita pelo Senhor Jesus Cristo, que antecede a esse verso que vou ler, quando então ele afirmou: eu, porém, vos digo. E o que ele disse no verso 37? Ele disse o seguinte: seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que passar disto vem do maligno. Meus queridos, o descumprimento da palavra se tornou algo tão comum que já não causa mais espanto nem repúdio em ninguém. É muito raro ver nos dias de hoje, por exemplo, num tribunal de júri, onde as pessoas que sob juramento se comprometem a dizer somente a verdade, dizerem de fato somente a verdade. É muito raro ver um político que cumpra todas as suas promessas feitas em campanha. É custoso ver um pai que cumpra todas as promessas que faz aos seus próprios filhos. É difícil achar pessoas que tenham cumprido todas as promessas que fizeram a si próprias ou para outras no primeiro dia do ano, quando agora o mesmo já está encerrando. O descumprimento da palavra acontece, por exemplo, quando você diz: pode ficar tranquilo, eu vou estar lá, e você acaba nem indo. Me empresta um dinheiro que tal dia eu te pago. Só que você não diz de qual ano, em que ano você vai fazer o pagamento. Me esperem que tal hora eu estarei aí. E o pessoal então fica cansado de esperar e a pessoa ou chega muito tempo depois ou nem sequer aparece. Muitas vezes o descumprimento da palavra acontece em relação a Deus. Quando as pessoas fazem promessas, assumem compromissos, votam algumas coisas diante dele, mas passado o momento de fervor, não são capazes de sustentar o que disseram. É por causa desse descrédito da palavra, talvez, que tenha surgido a figura do juramento. Como as pessoas já não se fiam mais na palavra pura e simples que se dá, é preciso apelar então para algo que dê substância, legitimidade à palavra. É aí então que começam os juramentos. Algumas pessoas juram pela honra da própria mãe, pobre senhora. Outros juram por tudo que é mais sagrado. Parece ser um juramento hiper espiritual. E existe até os que juram por Deus. E isto é o máximo do absurdo. Existem muitas maneiras de se colocar o nome de Deus em vão, e esta é uma delas, jurar por Deus. O que é que dá sustentação à nossa palavra? É o caráter de quem fala, é a vida de quem fala, é o exemplo de quem fala, é a autoridade de quem fala, é o amor de quem fala. Talvez a experiência mais triste e emblemática que nós lemos no Novo Testamento a respeito do descumprimento da palavra e do juramento falso seja a de Pedro. Jesus reuniu os seus discípulos e os alertou que estava chegando a hora dele ser entregue à morte e que, quando isso viesse a acontecer, todos eles, todos os 12, se escandalizariam e fugiriam, deixando-no sozinho. Pedro então se levantou e disse: Senhor, ainda que todos venham a se escandalizar, eu nunca faria isto. Jesus então alertou Pedro para o fato de que naquela mesma noite, antes que o galo cantasse, ele iria negá-lo. Pedro mais uma vez fez mais uma bravata, afirmando que por Cristo ele seria capaz de ir até as vias de fato. Ele afirmou que morreria por Cristo. No entanto, naquela mesma noite, onde ele fez o empenhamento da palavra, Pedro negou a Cristo descaradamente.
Pedro não conseguiu sustentar suas palavras diante de pessoas simples e, tendo sido colocado sob pressão, tentou validar suas palavras mentirosas e de que forma? Recorrendo a juramentos. Juramentos esses que não passavam de juramentos falsos, pois estavam sendo utilizados para dizer que ele não conhecia o seu mestre e senhor, diante do qual havia feito poucas horas antes declarações apaixonadas de fidelidade e de amor. Isto foi algo tão desastroso que, ao se dar conta do que havia feito, Pedro chorou amargamente. Meus queridos, precisamos nos cuidar. Nós não somos muito diferentes de Pedro. E o que é pior, o descumprimento da palavra tem se tornado para alguns algo tão comum como se fosse um cacuete. Se não vejamos, há pais que prometem prêmios para os filhos, balas, picolés, passeios, etc., em troca de uma mudança de atitude ou de um serviço prestado, mas não cumprem com a palavra. Há filhos que prometem muitas coisas aos pais, obediência, serviços, cumprimento de horários, mudança de comportamento, deixar de andar em certas companhias, mas também não cumprem com a palavra. Há pessoas que prometem para Deus dominar a sua língua, ser mais amável com os outros, orar mais, ler mais a Bíblia regularmente, não murmurar tanto, perdoar o próximo, ser como um vaso nas mãos do oleiro, testemunhar de verdade para os outros, comprometer-se mais com a obra dele, mas não cumprem com a palavra. O descumprimento da palavra é algo reprovado por Deus. O descumprimento da palavra causa danos sérios nos relacionamentos interpessoais. Para mim, o problema mais grave, o pior dano que o descumprimento da palavra tem causado ao cristão é que o cristão acaba por colocar as propostas, as promessas, a verdade e o conteúdo da palavra de Deus no mesmo nível das suas promessas pessoais. Acaba o cristão esquecendo-se daquilo que está dito no livro dos Números, no capítulo 23, verso 19, que diz: Deus não é um homem para que minta, e nem filho de homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria? Ou falaria ele e não o confirmaria? A palavra de Deus não é dupla. Deus não descumpre as suas palavras. Ele não volta atrás em suas promessas. E ele nos convida e nos chama a também usarmos da palavra, usando como exemplo, nos firmando no exemplo que ele nos dá. Pense sobre isso. Vamos orar? Pai querido, vivemos dias tão difíceis, onde ouvimos muitas vozes e dentre essas muitas vozes ainda tem as nossas. E muitas vezes são vozes falsas, onde as falas são feitas, as promessas, os compromissos, mas não são mantidos, porque existe falsidade, existe descumprimento da palavra. Que possamos levar a sério essa advertência do Senhor Jesus. Que a nossa palavra sim seja sim, que o nosso não represente não, porque, como bem nos alertou o Senhor, o que passa disto é de procedência maligna. Ajuda-nos, Senhor Deus, a andar na verdade, a viver em verdade, a falar a verdade. É a oração que te fazemos uma vez mais. E pedimos isso, Senhor Deus, para que vivamos uma vida saudável aqui, Senhor Deus, diante das pessoas à nossa volta, e para que nós também glorifiquemos ao Senhor com o nosso proceder. É a oração que fazemos a Ti, no nome de Jesus.
Amém. Meus queridos, tenham uma abençoada quinta-feira. Fiquem na paz e lembre-se, mantenham sua palavra, não descumpram aquilo que você tem falado para outras pessoas, tampouco descumpra aquilo que você tem falado para Deus. Deus abençoe.